João 14, de 1 a 12. Jesus conforta os discípulos. Jesus conforta os discípulos. Nos diz assim, então, a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vamos orar? Curve a sua fronte e vamos fazer uma simples oração. Só pedir a Deus: Senhor, abra o meu entendimento, abra o meu coração, para que eu possa compreender a Tua palavra e recebê-la no meu coração, agasalhá-la no meu coração. Vamos fazer essa oração ao Senhor? Deus querido, nós Te damos graças porque estamos aqui agora na Tua casa. Estamos aqui prestando um culto ao Senhor, um culto que somente ao Senhor é devido. E aqui, ó Senhor, tivemos a oportunidade de cantar louvores, de orar, de ler a Tua palavra, de rever os nossos irmãos. Mas agora, Senhor, rogamos a Ti que em nome de Jesus, Tu fales ao nosso coração, ó Deus, que Tu abras a nossa mente, para que venhamos a compreender a Tua palavra, e que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos acolher esta palavra, porque é a palavra viva do Deus vivo. É por ela, Senhor, que Tu tens nos alimentado, é por ela que o Senhor tem sustentado a nossa fé, é por ela que o Senhor tem nos instruído. Por isso pedimos ao Senhor, usa de misericórdia para conosco nesta noite também, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, se fizermos uma enquete aí fora, em qualquer lugar onde estivermos, se as pessoas elas creem em Deus, nós vamos encontrar a resposta afirmativa a essa pergunta. As pessoas geralmente acreditam em Deus, elas dizem, em via de regra, pelo menos aqui no Brasil ainda, as pessoas acreditam em Deus. Na viagem que eu fiz a Recife agora, para as comemorações dos meus 40 anos de formação, de formado lá no seminário de Recife, e no ônibus havia uma pessoa, uma jovem senhora, que estava passando mal.
e ela estava numa crise de ansiedade muito grande, e ela estava dando muito trabalho ao seu companheiro. Ela gritava, e ela se levantava tantas vezes, e ele estava ali envergonhado e sem saber o que fazer. Logo, alguns passageiros, não eram muitos, o ônibus não estava cheio, as pessoas se levantaram para de alguma forma tentar ajudar, com palavras de conforto. Minha filha, se acalme, moça, vai dar tudo certo. E ela preocupada, e o marido ali do lado, através de videochamada, fazendo com que ela conversasse com os seus familiares, para dizer a ela que estava tudo bem, que a viagem seria segura, tranquila, mas ainda assim, ela continuava muito agitada. E eu também ali estava muito próximo, me levantei e fui em direção a ela, e perguntei: filha, deixa eu lhe fazer uma pergunta, você crê em Deus? E ela disse: eu creio. Você crê em Deus? Então, esse Deus que você crê, se for o Deus da Bíblia, das Escrituras, é o Deus que nos abençoa, é um Deus que traz paz ao nosso coração, é um Deus que nos faz entender que nós não estamos sozinhos. Eu queria fazer uma oração por você agora, posso fazer? E o esposo e ela disse: pode fazer. E nós oramos ali naquele momento com aquela jovem senhora, e oramos pedindo a Deus que trouxesse paz ao seu coração, que abençoasse aquela viagem, que ela pudesse ficar tranquila, que ela ficasse segura, confiando que Deus ali estava com ela. E oramos, e logo algumas pessoas trouxeram uma medicação a ela, um comprimido, algumas outras senhoras também ficaram ali próximo, e mais tarde ela se acalmou e pôde então continuar a sua viagem de forma mais tranquila. E nós ficamos a pensar sobre esse Deus, e muitas vezes nós pensamos que conhecemos perfeitamente a Deus. Temos aproveitado aqui as quintas-feiras, nos nossos cultos de estudo bíblico e de oração, para tratar exatamente esse tema. E eu digo aos irmãos que passamos praticamente hoje, esse ano todo, falando sobre isso. Quem é o Deus que nós cremos? Pensamos tantas vezes que conhecemos esse Deus, mas tantas vezes nas horas mais difíceis da nossa vida, nós muitas vezes negamos essa afirmação de que conhecemos a Deus, porque permitimos tantas vezes que a angústia venha tomar conta do nosso coração, o desassossego se apodera dos nossos corações de uma tal maneira que nós nos deixamos abater muitas vezes assim. Quem é esse Deus? Como ele tem se manifestado? Nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos que Jesus é a melhor manifestação desse Deus, é o Deus encarnado. Jesus é aquele que manifestou de forma muito patente, muito visível, a glória do Pai. Jesus é a manifestação verdadeira de Deus, e ele manifestou a própria glória do Pai. Esse texto que nós lemos aqui, ele tem como título: Jesus conforta os discípulos. E alguém poderia logo de imediato dizer: mas como que Jesus vai confortar discípulos? Será que há uma necessidade de que os discípulos sejam confortados, uma vez que o próprio Jesus estava ali ao lado deles, caminhando com eles, instruindo a eles, proferindo palavras de conforto e de esperança a eles? Muitos deles testemunharam maravilhas realizadas pelo próprio Senhor. Eles viram curas maravilhosas, viram a manifestação do poder de Deus, do domínio de Jesus Cristo sobre a própria natureza, do domínio de Jesus Cristo contra as potestades do mal, do domínio de Jesus Cristo sobre as enfermidades, manifestando exatamente que ali estava o próprio Deus encarnado, o Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus então se dirige àqueles
seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, aqueles que criam nele. E quando eu faço essas afirmações, para mim elas são de fato muito importantes, porque é a maneira que eu encontro de me aproximar muito mais do texto bíblico e entender que ele não é simplesmente uma narrativa histórica, de que ele está se referindo a algo que aconteceu lá no passado mais distante, no primeiro século, mas que é algo que tem tudo a ver com a nossa própria vida, com a minha própria história, porque enquanto um discípulo de Jesus, enquanto um homem que afirma ser temente a Deus, que ama a Deus, que conhece a Deus, eu também admito a minha necessidade de ser confortado pelo Senhor, de ser animado pelo Senhor, de ouvir palavras que venham encher o meu coração de esperança, de alegria, de paz, porque tantas vezes, irmãos, assim como cada um dos irmãos, somos tomados, invadidos muitas vezes por situações que extrapolam em muito a nossa capacidade de resolver. São situações que denunciam toda a nossa fragilidade, que mostram para nós que nós não somos tão competentes, tão fortes, tão inteligentes, quanto nós pensávamos que éramos. Por isso mesmo, há uma necessidade gritante de sermos confortados, animados pelo Senhor. E é o que Jesus vai fazer aos seus discípulos, numa grande demonstração de amor e de cuidado para com aqueles a quem ele amava. E ele começa então aqui, com as suas palavras, dizendo: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Em outras palavras, não tenham o coração de vocês preso apenas na materialidade da vida, nas coisas desta vida. Lembrem de uma coisa: tudo isto aqui é passageiro. Retornarei para o meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, e lá estarão todos aqueles que são amados pelo Pai. Jesus estava apontando já, sinalizando para tudo aquilo que haveria de acontecer com ele, e ele estava já se antecipando aqui, confortando os discípulos, para que naquele momento fatídico, naquele momento mais difícil da sua vida e da vida daqueles que criam nele, eles pudessem olhar não meramente para a morte, para o sofrimento, para a agonia, para a dor de Jesus, mas que eles pudessem olhar para a grande conquista de Jesus, que seria deflagrada na cruz do Calvário, e para aquilo que haveria de acontecer, que era o recebimento de todos aqueles que verdadeiramente creem no Senhor. O contexto, portanto, é de um conforto muito grande, e esse conforto deve invadir o nosso coração, porque, irmãos, absolutamente nada, nem ninguém, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, poderá nos afastar do amor de Deus que está em onde? Em Cristo Jesus. Nada poderá nos tomar das mãos do Senhor, nada poderá nos tirar do lugar da bênção, nada poderá nos afastar desse Deus maravilhoso que nos alcançou com a sua graça. E é interessante que nesse discurso, Jesus ele é interrompido duas vezes, pelo menos nessa perícope inicial, que vai até o verso 14, duas vezes. Uma vez ele é interrompido por Tomé, por Dídimo, não é? Se você observar no verso 5, Tomé diz a ele: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Que história é essa, Senhor? O Senhor está nos confortando, mas o Senhor está dizendo que vai para algum lugar. Que lugar é esse? Que caminho é esse? Como podemos chegar lá? Há a possibilidade de chegarmos lá? Que conversa estranha é essa? Ele queria entender aquilo que Jesus estava dizendo, por isso ele interrompe a fala de Jesus perguntando: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Ele assume a sua própria
ignorância, isto é, a sua falta de conhecimento. Nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Depois, mais na frente, no verso de número 8, ele é interrompido também por Filipe. E Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, é só isso que nós queremos. E parece que é isso que muita gente quer apenas, né? Nós não queremos muita coisa, queremos apenas saber de Deus. Agora, qual é a concepção de Deus que as pessoas têm? Que Deus é esse que tantas pessoas afirmam crer? Será que é o Deus das Escrituras? Ou será que é um Deus idealizado por elas? Porque nós temos esse poder de fazer isso, de idealizar uma divindade e atribuir a ela poder, força, e de passar a confiar nessa suposta divindade. É o Deus que eu creio. O Deus que eu creio é assim. É o Deus do amor, é o Deus da paz, é o Deus de uma tolerância enorme, que permite tudo a todo tempo. Será que é o Deus das Escrituras? Filipe queria saber. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O interessante aqui, e o impactante, foi a resposta de Jesus a esta pergunta. Jesus olha para ele, e Jesus diz: Filipe, presta atenção, Filipe. Há tanto tempo eu estou convosco, e você não me tem conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É a tua vontade conhecer a Deus? Você quer saber quem é esse Deus, Criador dos céus e da terra? Você quer saber quem é esse Deus poderoso, que libertou o povo da escravidão do Egito? Esse Deus que fez prodígios, milagres, ações inacreditáveis. Você quer saber quem é Ele? É muito simples. Jesus disse: olha para mim. Há tanto tempo que eu estou com você. Tantas palavras eu já proferi. Tantos milagres eu já realizei. Feitos gloriosos diante dos olhos de vocês. Vocês ainda não conseguiram entender? Vocês não acreditam na palavra dos profetas? Vocês não aguardavam o Messias? Vocês não sabiam que o Senhor haveria de cumprir a sua palavra, que Deus é fiel nas suas promessas? Jesus estava se apresentando diante dos discípulos, dizendo: aqui estou eu, Emanuel, o Deus convosco. A mais pura expressão do ser de Deus estava ali, Jesus Cristo, o Deus encarnado. E esse tempo todo vocês não perceberam? Sabe, meus irmãos, a Bíblia nos constrange muitas vezes. E ela provoca sentimentos tão fortes no nosso coração. A gente lê passagens da Bíblia, eu já li essa passagem tantas vezes, e a gente já pregou tantas vezes, em tantos textos da Bíblia, mas aí eu olho para esse texto, eu me encaixo aqui tantas vezes, eu digo: Senhor, há tanto tempo que o Senhor tem caminhado comigo, por que o meu coração está assim? Por que eu me deixei entristecer dessa forma? Por que eu estou preocupado com aquilo? Por que eu estou assim tão inseguro? Há tanto tempo, estou contigo há tanto tempo. Pense nisso um pouquinho, faça esse exercício agora, você mesmo. Como se o Senhor estivesse dizendo para você agora: meu filho, há tanto tempo eu tenho estado contigo, tu ainda não compreendeste quem sou eu?
Você não compreendeu ainda a graça maravilhosa desse Deus derramado sobre a tua vida? Jesus disse aos seus discípulos, diante de tudo isso, voltando ao primeiro verso: não se turbe o vosso coração. Não deixe que o seu coração fique perturbado, atemorizado, abalado. Não permita isso. Não permita que isso aconteça. É bom lembrar que coração aqui, ele é apresentado como a sede dos pensamentos, dos afetos e das decisões, da nossa própria vontade. Então, o coração aqui não é apresentado como esse músculo que vai bombear sangue para o corpo todo. Não. O coração é a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos ou dos nossos afetos, da nossa volição, das nossas decisões, do exercício pleno da nossa vontade. Tudo está diretamente ligado àquilo que está no nosso próprio coração. Fala da essência da nossa própria vida. Tudo está aqui dentro do nosso coração. Por isso que é muito bonitinho quando você pergunta para um filho, e quando você passa dessa fase de filho, que já está na fase dos netos, né? Pequenininhos, você ama vovô, você ama mamãe, você ama papai, e você diz: como é que você ama vovô? Como é que você ama mamãe? Onde é que você ama? E ele, bichinho, sem muito entendimento, diz: aqui no coração. Oh, meu Deus, você fica felizão, né? Feliz da vida. Nossa, meu filho me ama no coração. Uma coisa verdadeira, intensa. Então Jesus está dizendo: olha, não deixe que o coração de vocês seja perturbado, porque se isso acontecer, os pensamentos de vocês vão ficar descontrolados, os sentimentos de vocês vão ficar absolutamente confusos, e as decisões de vocês serão totalmente equivocadas. É o cuidado que tem com o coração. E a palavra de Deus nos diz: se alguma coisa nós temos que cuidar, cuida do teu coração. Por quê? Dele procede o quê? As fontes da vida. É dele, do coração. É preciso cuidar dele muito bem, porque facilmente ele é enganado. E o nosso coração também facilmente nos engana. Ah, eu estou seguindo o meu coração. Eu sigo o meu coração. Eu acho bom fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que eu tenho desejo. Isso é bom. Isso é meu padrão de conduta, é fazer aquilo que alegra o meu coração. Oh, meu irmão, minha querida, entenda de uma vez por todas que o nosso coração, segundo as Escrituras, ele é enganoso. Ele é enganoso. Ele nos leva por caminhos que não conduzem a nada. Promete algo que não vai dar, a felicidade. E chega um dia que você percebe que está num beco sem saída, porque o teu coração te enganou. Temos que ter alguma coisa fora de nós para conduzir a nossa vida, e isso é a palavra de Deus. Interessante, porque naqueles dias de Cristo, algumas tendências filosóficas prevaleciam ali, como o helenismo, como o estoicismo e como o epicurismo, especialmente o epicurismo, que é uma escola filosófica que foi fundada no século III a.C., por um cidadão chamado Epicuro, de uma cidade grega chamada Samos. E ele tinha, essa escola filosófica, ela tinha como sua fundamentação teórica o pensamento dos atomistas, Demócrito e Leucipo, que nós estudamos já na escola. Nós aprendemos a falar sobre o átomo, sobre o pensamento de Demócrito e de Leucipo. E eles acreditavam no movimento aleatório dos átomos. Eles não acreditavam que existia alguém ou alguma força capaz de organizar a vida e o pensamento, que tudo era uma movimentação de átomos.
E esses átomos, eles se moviam completamente de forma aleatória. Isso deu base para uma escola chamada deísmo, que acredita que Deus existe, mas que esse Deus não interfere na vida humana. Isso é algo muito sério, porque os epicuristas acabavam buscando uma coisa chamada ataraxia. É a ataraxia. E o que vem a ser a ataraxia? Nada mais do que um estado permanente de imperturbabilidade. Um estado permanente de imperturbabilidade. Quer dizer, o cidadão buscava como alvo para a sua vida, viver de tal maneira que se não deixasse perturbar por absolutamente nada. E para que isso acontecesse, não poderia haver nenhuma força superior para controlar os seus impulsos. Ele tinha que dar vazão aos seus impulsos, porque senão ele seria controlado por algo que viesse a perturbar o seu próprio coração. Os epicuristas diziam assim, olha, não se preocupem com os deuses. Olha só que coisa. Não se preocupem com os deuses, sabe por quê? Porque, se é que eles existem, eles não estão nem um pouquinho preocupados com a vida humana. Não se preocupe com essa história de deuses. Deuses que controlam, que definem, que cobram, que têm regras. Não confiem nisso absolutamente. Porque se é verdade que esses deuses existem, se é verdade que eles existem, olha gente, eles têm mais o que fazer na vida. Eles não estão preocupados com a tua história, com o teu coração, com aquilo que acontece no dia a dia da tua vida. Viva tranquilo, viva do jeito que você quer, faça o que você deseja fazer, simplesmente, porque afinal de contas, Deus não existe. E se Ele existir, Ele não está preocupado com isso não. Viva com a tua alma, sem nenhuma perturbação. Olha só, uma escola filosófica fundada no 3º século a.C., mas nós temos ainda, no século 21, muita gente, sem saber de que existe essa escola, que vive exatamente assim, em busca de um estado de imperturbabilidade permanente. E para que isso aconteça, ninguém, absolutamente ninguém pode controlar a minha vida. Filhos não querem ser controlados pelos pais. Cidadãos não querem ser controlados pelas leis. E nós, enquanto humanos, não queremos ser controlados por Deus, porque eles cerceiam a nossa liberdade, trazendo um impacto muito grande ao nosso coração. É diante desse contexto todo, e até do que era ensinado naqueles dias, que Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração. Deus existe, e Ele está preocupado com você, Ele cuida de cada um dos seus filhos, Ele cuida muito bem de cada um. Portanto, Jesus, aqui, Ele manifesta em si mesmo a glória do Pai. Ele manifesta a glória do Pai. E Ele faz isso como? De 3 formas, aqui nesse texto. A primeira, Jesus manifesta a glória do Pai através do seu caráter, através do seu caráter, através da sua própria vida. Olha o verso 9, o que ele vai dizer. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem está vindo a mim? Agora veja bem, quando Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai, não é que alguém pudesse visualizar a Cristo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ora, se essa possibilidade é zero, de Jesus estar pensando em Deus de uma forma física, então, quem olha para Deus, olha para mim, quem olha para o Pai, olha para mim, obviamente não era, aqui a questão não era propriamente física, mas era uma questão do caráter. Quem olha para Deus, quem considera esse Deus, quem conhece o caráter desse Deus, conhece a mim também. Ele estava revelando esse Deus através do seu próprio caráter.
E esse caráter nada mais é do que esse conjunto de tendências, de inclinações que caracterizam um indivíduo. É aquilo que nos caracteriza enquanto indivíduos. Jesus era caracterizado pelo seu caráter, como verdadeiramente era o próprio Deus encarnado. Então ele diz: olha, quem olha para mim, olha para o Pai. Não para a dimensão física, porque o Pai é Espírito, mas para o caráter desse Deus maravilhoso. Que Deus é esse? É um Deus que é amor, é esse Deus que é bondade, esse Deus que é mansidão, que é misericórdia, que é perdão. Aí você vai ver todos os atributos divinos personalizados em Cristo Jesus. Ali estava o próprio Deus. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. E ali estava ele manifestando a glória do Pai através do seu caráter santo, da sua vida, da sua conduta. E quando eu penso sobre isso, irmãos, eu fico pensando sobre nós como discípulos de Jesus Cristo. Somos chamados discípulos. E pelo fato de sermos discípulos de Jesus, de crermos em Deus, nós também precisamos necessariamente manifestar, reproduzir o caráter desse Deus Santo. Por isso há uma absoluta e total incompatibilidade de alguém que ao mesmo tempo venha afirmar que conhece a Deus, que ama a Deus, mas que tem um projeto de vida completamente distinto daquilo que nós encontramos na palavra do Senhor. Alguém que afronta a Deus com a sua conduta. Não tem como harmonizar dentro de uma equação esse tipo de coisa. Porque se somos nós, irmãos, verdadeiros discípulos do Senhor, se olhamos para Jesus, se Ele é o nosso mestre, se nós o amamos, e Ele é a reprodução do caráter divino, sendo Ele o próprio Deus, nós temos que manifestar esse caráter também, ter uma vida santa, uma vida reta. Temos que manifestar o amor de Deus, a bondade, a mansidão, a misericórdia, o perdão. Temos que ser assim, para sermos percebidos pelo mundo, não pelas nossas palavras, pelo nosso discurso, simplesmente pela nossa pregação, mas pelas nossas atitudes. Quando alguém olhar para nós, vai dizer: sim, aí está um homem temente a Deus, sim, aí está uma mulher temente a Deus, que não se deixa corromper, que busca a todo custo se aproximar do padrão bíblico de conduta. Jesus manifestou a glória do Pai através do seu caráter. Aí eu pergunto, meus irmãos queridos, com todo amor, nós temos reproduzido também a glória do Pai nas nossas vidas através do nosso caráter? Será que nós temos sido vistos lá fora como pessoas dignas de respeito? Será que nós estamos sendo percebidos lá fora como pessoas que verdadeiramente amam a Deus, ou simplesmente pessoas religiosas, que separam um dia na semana para prestar um culto, ali eles choram, eles cantam, se alegram, vão para casa e continuam vivendo da mesma forma, como se Deus não existisse? É algo para nós pensarmos, irmãos, é algo para nós refletirmos. Jesus manifestou a glória do Pai, não somente através do seu caráter, mas se você observar no verso 10 agora, quando ele diz assim: não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Vejam que Jesus vai manifestar essa glória do Pai, não só através do seu caráter, mas também agora através das suas palavras, através daquilo que ele dizia, através dos seus ensinos, através da sua voz que alcançou o coração de muitos discípulos. Mateus 5, quando começa o Sermão do Monte, algo ali bem interessante e significativo.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava cercado por uma grande multidão. Era uma multidão heterogênea no que diz respeito às suas motivações. Por que estavam ali? Muitos estavam ali por mera curiosidade. Outros estavam ali, quem sabe, na expectativa de ver algum milagre, algum sinal, de receber alguma benesse. Outros estavam ali porque foram levados por outras pessoas. Então, era bem heterogênea a motivação das pessoas. Isso fica muito claro. A multidão estava lá. Quando Jesus se assenta para falar, para proferir palavras, diz o texto que os seus discípulos se assentaram. Não fala mais em multidão. A ideia que chega à minha mente, ao meu coração, é de que muitas pessoas foram embora. Muitos queriam ver algo que não aconteceu, e agora Jesus passa a falar. E eles sentam para ouvir. E essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Ele tem tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer. É por isso que você está aqui, meu irmão, porque você separou esse tempo é precioso na sua vida, e eu tenho certeza que você tinha muitas outras coisas para fazer. Você poderia estar em qualquer outro lugar agora, fazendo qualquer outra coisa, mas você resolveu dedicar esse tempo e se assentar para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Isso é algo extraordinário. Isso aponta para algo tremendamente belo na tua vida. Isso mostra, sinaliza de que de alguma forma você é alguém que é temente a Deus e de que você se deleita na palavra do Senhor. Jesus, ele vai manifestar a glória do Pai através das suas palavras. Lá em Mateus 8, estas palavras são tidas como sementes. Em Mateus 4, as palavras, diz o texto, que são palavras que alimentam. Em Mateus 8, verso 8, é palavra que cura. Então essa palavra proferida pela boca de Jesus, é palavra que curou muita gente, é palavra que alimentou muita gente, é palavra que encheu o coração de muita gente de alegria e de esperança. Agora pensa comigo, como é que nós, como discípulos do Senhor, temos usado a nossa boca? Quais são as palavras que proferimos? Para ofender alguém? Para machucar alguém? Para condenar alguém? Para fazer mal, para adoecer alguém? Quantas pessoas não estão doentes dentro de muitas igrejas, das próprias igrejas, simplesmente por comentários maliciosos? Quantas pessoas já não têm mais prazer em fazer parte de grupos de família, por conta de palavras mal proferidas? Quantas pessoas não estão feridas, profundamente feridas, por uma palavra que atingiu não simplesmente os seus ouvidos, mas que alcançou os seus corações, causando um estrago muito grande? Nós somos discípulos de Jesus, e através das nossas palavras, nós precisamos manifestar a glória do Pai, usar palavras para edificar o nome do Senhor, palavras para abençoar pessoas, palavras que vêm levar esperança, alegria ao coração de alguém, especialmente pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado, precisando não do nosso dinheiro, da cesta básica que você pode dar, mas estão precisando simplesmente de uma palavra amiga, de alguém que possa estar do lado e proferir uma palavra que venha a ser uma palavra como a palavra de Jesus, uma palavra que cura, uma palavra que alimenta, uma palavra que alegra e que traz esperança. Jesus, ele manifesta a glória do Pai, não somente através do seu caráter, mas também através das suas palavras. Tem um hino que diz, nosso hinário que diz, que alegre são
estas palavras de vida. Que alegres são, palavras de vida, não palavras de morte. Então, finalmente, olhando esse texto, a gente percebe que Jesus ali, confortando os seus discípulos, ele está manifestando a glória do próprio Pai, através do seu caráter, através das suas palavras, mas também através das suas obras, através das suas obras. Ainda no verso 10 e no verso 11, vou ler novamente o 10 e o 11, acompanhe a leitura. Não creis que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O Pai que permanece em mim, o que ele faz? Faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E que obras maravilhosas o Senhor realizou. Quantas obras maravilhosas. Há pessoas a quem ele curou. Há pessoas a quem ele devolveu a visão. Há pessoas em que ele chamou da morte, ressuscitou, como foi o caso de Lázaro. Há pessoas em que ele devolveu a esperança, a alegria, o sentido da vida. Há pessoas desprezadas, condenadas pela sociedade, a quem ele devolveu a dignidade, como a mulher samaritana. Grandes obras o Senhor fez. Jesus estava mostrando que aquelas obras não eram obras de homem, mas eram obras do próprio Deus, era o Deus ali presente. Só Ele poderia fazer o que Ele fez. Aquelas obras apontavam para o Pai. E nós, como verdadeiros discípulos do Senhor, nós precisamos entender que obras podem ser feitas por nós. E Jesus disse, maiores obras ainda vocês podem realizar, porque ele vai para junto do Pai, mas os seus discípulos permaneceriam aqui. Quais são as obras que nós temos praticado? O que é que nós temos feito, na verdade? Como está a nossa vida, irmãos, a nossa conduta? Será que nós temos sido agentes do Senhor no mundo em que nós vivemos? Será que temos sido instrumentos nas mãos de Deus para operacionalizar a sua graça na vida de tantas outras pessoas? Como é bom saber que alguém chegou a Cristo através da nossa influência, né? Alguém que vai dizer assim, olha, eu estava completamente perdido, mas eu tive um amigo, uma pessoa que me encontrou e falou comigo, e essa fala mudou a minha vida. Eu já falei para vocês, e eu repito aqui, algo que aconteceu na vida de um irmão querido, de uma ovelha nossa, membro da igreja, a esposa era membro da igreja, ela era crente, ela cantava na igreja, isso em 1985, muita gente aqui não tinha nem nascido ainda, e ela cantava na igreja. O esposo dela, um pernambucano, viu, Cíntia, bem forte, trabalhava na Alcoa, chegava no culto, cruzava os braços, eu até estremecia às vezes. A igreja era uma congregação, estava começando, viu, Marconi, aquela coisa que você está pregando, olha para o cidadão, ele está, a gente pensa, vou apanhar desse rapaz lá fora. E um dia ele, depois de um encontro com os amigos, final de semana, beberam, tomaram cerveja, fizeram o que tinham que fazer, pegaram um táxi, foram para casa. Ele era o último a descer do carro, eram umas 4 pessoas. Cada um foi descendo e ficou ele para o final. Já era madrugada, ele morava no Jardim das Margaridas, com a Traque.
O carro para, ele dá o dinheiro, o taxista vai, entrega o troco, e junto com o troco, um folheto evangélico. Um folhetinho. Sabe o que é um folheto, né? Aquele papelzinho com a mensagem bíblica. Ele chega em casa, abre a porta, vai na sala, liga a televisão, senta no sofá e começa a tirar as coisas de dentro do bolso. Vai tirando umas coisas que estavam no bolso, jogou o troco lá em cima, jogou o papel. Aí diz que olha a mesinha, o papel. E ele ficou curioso. Disse, o que é isso aqui? E ele achou de ler o papel. Ele achou de ler o folheto. Deus impactou a vida dele de uma forma fulminante naquele dia. Domingo ele estava na igreja. Depois de uma escola dominical, ele levanta a mão e diz, pastor, eu queria que a partir de hoje, vocês me recebessem como irmãos na igreja também. Bênção, irmãos. Depois ele deu o testemunho dele na igreja. Um taxista, uma pessoa que ele nem conhecia, simplesmente entregou um folheto. Ele leu o folheto e Deus tocou no coração dele. Fez com que ele fosse para a igreja, voltasse para a igreja. Ele estava afastado há muitos anos. E ele volta, porque ele entendeu que não tinha um lugar melhor para ele estar do que ali com a família dele. Que bênção foi a alegria daquela mulher com as suas 4 filhas na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor, porque agora o seu esposo, restaurado, transformado, estava agora lá. Aquele homem, aquele taxista, que eu não sei quem é, não sei o nome, nem ele sabe, foi um instrumento que Deus usou para fazer a obra de Deus. E eu pergunto a mim mesmo, o que eu tenho feito para propagar esse evangelho de Cristo Jesus? Para glorificar o nome do Senhor, para mostrar às pessoas que há uma vida completamente maravilhosa quando nós entregamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Quantas vidas não já foram alcançadas? Eu me lembro do testemunho também de um daqueles irmãos que fazem parte dos Gideões Internacionais. Pediram, marcado na igreja, foram, e eles começaram a distribuir lá no bairro uma literatura, viu, Edilson? E aí diz que ele entregou para um cidadão na rua. O cidadão, de forma completamente deselegante e grosseira, pegou aquele evangelhozinho na frente dele, jogou assim, ó. Foi cair em cima de um telhado de uma casa. Do telhado de uma casa onde tinham 2 pedreiros trabalhando. Caiu lá. Ele pegou aquilo, olhou, disse, que é isso? Caiu do céu. Milagre. Levou para casa, leu, depois deu o testemunho dele, veio ter encontro com Jesus, porque ele leu a palavra do Senhor. Você está entendendo? Que gestos muito simples da nossa parte, a entrega de um folheto, a forma carinhosa de tratar aquele porteiro do seu condomínio, de baixar o ouvido e dizer, Deus te abençoe, tenha um bom dia, de lembrar dele, de levar um folheto para ele, uma literatura, agora no Natal, compre lá um livrinho, dê, entregue, ore por ele. É a obra de Deus que é feita pelo povo de Deus, e quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando a glória do Pai. Jesus ali, consolando, confortando os seus discípulos, ele manifestou a glória do Pai, através do seu caráter, através das suas palavras, através das suas obras. Que sejamos assim também, irmãos, que possamos manifestar a glória do Senhor Jesus, que possamos mostrar ao mundo que Jesus é vivo, que Jesus é maravilhoso. Façamos isso através do nosso caráter, da nossa forma de ser. Façamos isso através das nossas palavras, daquilo que nós dizemos, mas façamos isso através das nossas obras, daquilo que nós estamos realizando. Você pode ser um agente usado por Deus para impactar a vida de muitas pessoas. Que Deus em Cristo
a todos abençoe. Amém.